que informações realmente são necessárias, que experiências realmente são necessárias. O filtro de relevância, eu diria, como um pontapé inicial para pequena mudança que faz uma grande diferença, estaria em nós escolhermos que e-mails efetivamente utilizar e por quanto tempo utilizar e-mails, de que maneira está disponível pelo celular, 24/7. Será que eu tenho que estar o tempo inteiro aqui pensando que em algum outro lugar, alguma outra experiência mais importante e uma grande oportunidade está acontecendo que eu estou perdendo e eu nunca estou aqui, e nós começamos a ficar angustiados? E mais que isso, a ideia de suficiente é assim, será que nós precisamos de continuar estimulando os nossos instintos ancestrais de sobrevivência como se nós não tivéssemos conforto, para por fim querer mais dinheiro, mais trabalho, mais felicidade, mais sexo, mais informação, mais comida? Esta provocação... Então, uma provocação de nós temos passagens importantes e oportunidades incríveis. E o nosso sistema financeiro mundial faliu, felizmente, porque era fake, era falso. O que quer dizer que a nossa base de trocas, nosso sistema de trocas financeiro, afetivo, ético, o que eu dou, o que eu recebo, em que quantidade, com que filtro, ruiu, não aguenta mais. Que outro jeitão a gente pode fazer para ter relevância, fazer menos projetos, bons projetos, ganhar um bom dinheiro, ter mais presença, né? Acho que isso é importante para as organizações e para nós, como pessoas humanas. Muito bom. A Cláudia está trazendo aqui, basicamente, quer dizer, numa grande síntese, a questão da priorização. É isso que você está chamando, que, vamos dizer assim, pela quantidade de informações, apelos e etc., reestabelecer ou repensar a questão da priorização. E acho que da presença, porque eu posso até priorizar, mas também no automático, né, Valdemar? Sim. Eu posso priorizar na mecânica. Eu estou falando de trazer o autor, né? De ter alguém que está lá no porta-mala, que a gente traz para frente e dizer o que é relevante para a minha experiência, para os meus filhos, para os meus amigos. Não é fazer uma escolha entre as possíveis escolhas, é até rever aquelas possibilidades. Reduzir, a gente vai perder, não dá para fazer tudo, não dá para estar em todas. Assim, uma das frases que eu gostei nisso é: você está ligado, plugado 24 horas desse jeito obsessivo? Não é porque você tem luz elétrica em casa que você deixa todas as fontes de energia acesas o tempo todo. Ninguém suporta mais isso. Então, é escolher o que é purposeful, que tem propósito, que é relevante, que tem sentido e significante, como diz o meu mestre Joseph, que dá abertura para alguma coisa de qualidade. Né? Muito bom. Eu queria agora ouvir um pouquinho a Vera, porque a Vera também tem uma experiência, além de uma edificadora, né, de pessoas, né, nas organizações, a sua experiência também com os jovens. A Vera tem uma experiência importante com o movimento bandeirante no Brasil, né? Isso. Não é? Então, coisa dos coordenadores em todo o Estado, para que eles possam saber o que é que eles estão passando adiante. O que estão passando adiante. Como é que você vê esta nova situação? Quer dizer, diante digamos, da falência, da dificuldade das estruturas tradicionais, o que tem de novo para a gente trazer e agregar e como isso pode acontecer? Esse fato está nos trazendo a uma realidade. Acabou o momento de ter e entra o momento de ser. E eu acho que aí então é hora da gente buscar o que a gente tem de verdade. Então, mas o Erich Fromm já fala isso há 20 anos e até agora não aconteceu. Como é que a gente consegue sair do Erich Fromm e chegar ali no dia a dia nosso? Quando alguma coisa incomoda a gente não sabe por quê, precisa parar e prestar atenção. Com certeza não está alinhado com o seu verdadeiro. Sei. Eu acho que buscar o verdadeiro é muito importante. Como ela falou, o que é que tem aqui dentro? Quem é o piloto? O autor. O autor. Quais são as expectativas do autor e o caminho que ele quer criar? E quais são os recursos internos que ele dispõe? A gente tem aquela coisa de fazer muito igual ao outro, quero ser como, ou tomar modelos e formatar com o que a gente conhece, até pelo senso de pertencimento. Eu faço parte de um grupo e ajo como tal. E deixa de perceber o que é que a gente tem de diferente mesmo, qual é o nosso diferencial. Eu faço essa pergunta para muita gente. O que é que você já realizou e não se envergonha de dizer? E aparecem coisas muito interessantes. A gente não percebe isso no dia a dia, mas... O que você já realizou e se envergonha de dizer? Não se envergonha de dizer. Não se envergonha. Ok. As respostas são muito interessantes.
Uma outra pergunta também, você quer ficar famoso ou ser lembrado por quê? E eu já cheguei a ouvir uma pessoa respondendo, não quero ficar famoso, quero que ninguém lembre. Então eu acho que é uma falta de chão, né, de referencial, porque não conhece os próprios. Eu acho que o conhecimento é o primeiro passo. Dentro dessa ideia que o programa hoje é um programa especial e a gente está falando em pensar o novo e ocupar novos espaços, vocês vão notar também que o estúdio aqui a gente fez um novo arranjo. E vão notar que a gente, na verdade, não está só aqui na mesa, né? Não. Só aqueles entes tradicionais, né, dos convidados. Vocês vão notar que a turma aqui está andando no estúdio, os colaboradores, os assessores aqui também estão hoje... cheio. Estúdio cheio, estamos aqui com o estúdio cheio. Aliás, estúdio cheio. Depois nós vamos nomear todos que estão aqui no estúdio conosco, hein, Sandra? Para agradecer também a ajuda. Porque aquela história, nada se faz sozinho, né, Cláudio? A gente tem que caminhar, equipe, integração, colaboração cada vez mais. Reinaldo, como é que é esse tempo novo aqui na tua visão, nessa, né, assim, o que a gente pode agregar? A Cláudia trazendo a questão da priorização, e priorização não só em cima daquilo que se apresenta, mas priorização em cima daquilo que a Vera está trazendo, de valores de essência, né? Uhum. Como é que a gente trabalha esse 2009? Eu acredito, Valdemar, que você acabou, no seu comentário anterior, dando a resposta. Você acabou de dizer que nada se faz sozinho. Sim. E como lidamos com muitas pessoas, eu particularmente lido com muitas empresas, muitas estratégias, muitas pessoas repensando as suas vidas no processo de comunicação, e a comunicação é o meu foco principal. Entender que a comunicação é a simples manifestação, expressão do que a pessoa é, pensa e sente. E juntando um pouco do que eu ouvi agora da Cláudia e da Vera, tem assim todo um repensar. Quando se pensa assim numa visão estratégica, numa visão num tempo de pensar quântico, pensando em 2009, pensando naquela palavra que você até sugeriu que a gente não usasse, concordo com você, que ao invés de falar dessas dificuldades todas que a propaganda pregoa, é a gente repensar em aproveitar essa oportunidade para um novo estágio, para um repensar. E gostei muito da própria sugestão que você deu quando conversávamos antes, em falar na possibilidade de um salto. Eu penso que tudo isso acontece na medida em que cada um tiver um pouco mais de consciência sobre as suas possibilidades. Quando você falou aqui agora há pouco em pensar pequeno, em que as estratégias elas começam, primeiro talvez com o repensar, mas cada um repensar a sua própria vida, considerando que a gente vai fazer uma mudança, está fazendo mudanças e voando, ou seja, como se fizesse uma manutenção de uma aeronave em pleno voo, porque a vida não para. Sim, e a cada dia, então, como é que eu posso pensar de uma maneira melhor? Não pensar simplesmente diferente, mas de que maneira esse repensar pode me trazer um outro padrão de qualidade de vida. E da mesma maneira que um grão de areia forma um grande deserto, uma gota d'água forma um grande oceano, uma nota musical propõe assim grandes orquestras, grandes músicas, enfim. Também um simples pensar que nós temos, uma simples ação, ela pode ter uma repercussão direta em toda a nossa vida. Eu penso que no pensar pequeno significa cada um se olhar um pouco mais para si mesmo. Posso aqui lançar uma questão que eu gostaria de ouvir um pouquinho? A gente sempre tem a ideia, né? Pensar grande, você tem que pensar grande, você tem que pensar grande. Será que não é tempo da gente começar a falar no pensar pequeno, não no pensar pequeno enquanto coisa, mas no pensar pequeno enquanto detalhe, enquanto ajuste, enquanto foco? Quer dizer, o pensar pequeno traz... justamente isso. E o pensar pequeno, quando se fala em comunicação, nós temos assim, toda uma possibilidade de pensarmos estrategicamente na comunicação nas várias dimensões, a comunicação na dimensão espiritual, a comunicação na dimensão corporal, a comunicação na dimensão psicológica, ou seja, mas, peraí, esse pensar pequeno talvez seja interessante começarmos a... Como é que eu penso sobre mim mesmo? Como é que eu me vejo quando eu me olho no espelho? Como é que é a minha autocrítica? Até que ponto que de fato eu sou essa pessoa que acredita na possibilidade de realizar coisas? Eu vejo assim que há muitas pessoas perdidas diante desse cenário todo, desse contexto todo, e talvez não tenham ainda uma perspectiva de vida. Gosto muito do que a Vera falou agora há pouco em relação ao que você também afirmou, que o Erich Fromm também desenvolvia em relação